Bom, então agora vamos falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho do que compõe o ciclo da gestão por processos. A gestão por processos, ela é formada por um conjunto de etapas, né? A primeira etapa desse ciclo é o mapeamento de processos. Então, nele, o processo que será mapeado é identificado. E a forma como ele é, ou a forma como ele deveria ser executado dentro da organização, é modelado. O resultado dessa modelagem é uma representação de um processo que a gente costuma chamar de as-is, ou seja, como ele é atualmente. Então, esse é o momento em que a gente deve identificar, ou se eles já não existem, buscar os indicadores do processo e também definir metas que se espera da execução desse processo. Então, para essa etapa, pode-se utilizar inúmeras ferramentas de modelagem. Bom, as duas etapas que a gente vai falar agora, elas são etapas que permitem a otimização desse processo que foi mapeado. E essa otimização, ela pode acontecer sob duas óticas distintas. A primeira é a ótica do negócio, ou seja, o que pode ser feito diferente nesse processo, e muitas vezes isso independe de TI, independe de tecnologia, para que aquele processo atinja os seus objetivos, né? A outra ótica é a ótica da TI, ou seja, dado um novo processo que foi definido pela área de negócio, o quanto que a tecnologia da informação pode tornar esse processo mais eficiente e mais eficaz. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu avancei um a mais. Bom, então falando um pouquinho sobre o redesenho de processos, né, que é a nossa segunda etapa. Nela, o processo ele é discutido pelo negócio e busca se identificar de que forma esse processo deveria ser para atingir as metas e os indicadores definidos na etapa anterior, né? Nesse ponto, softwares de simulação podem ser utilizados para apoiar, e o processo que é resultante dessa etapa, ele é conhecido como processo to be, ou seja, como o processo deveria ser executado dentro da organização para atingir os objetivos desejados, né? Aqui ainda não são tratadas questões de tecnologia, é só olhar o processo na sua essência. Bom, a próxima etapa é a etapa em que ocorre a modelagem técnica do processo. Aqui é que começa a aparecer os aspectos de tecnologia. Então, nela, o processo que foi definido pela área de negócios, ele é mapeado, muitas vezes por analistas de sistemas ou analistas em conjunto com analistas de negócios, visando a máxima otimização através da aplicação da tecnologia. E aí, um novo processo surge, né, com um modelo que é denominado to-do, ou seja, o modelo de como o processo vai ser executado. A substituição de tarefas humanas por sistemas automatizados, a busca de formas de facilitar o usuário na hora de realizar a sua atividade, enfim. E a avaliação, nesse momento também, é que ocorre a avaliação dos sistemas legados, que interagem ou que vão interagir com esse novo processo. E como o processo sofreu modificações, podem surgir eventuais alterações nesses sistemas legados, bem como podem surgir a necessidade de criação de novos sistemas, o que também é realizado nessa etapa. Bom, na próxima etapa, é uma etapa bastante conhecida, é a etapa da implementação do que foi definido na modelagem técnica. Essa implementação, ela consiste basicamente em desenvolver o processo automatizado, criar as novas aplicações, caso elas tenham sido identificadas como necessárias, disponibilizar regras de negócio existentes em sistemas legados através de serviços, e esses serviços têm que poder ser evocados pelo processo, alterar, quando necessário, os sistemas existentes. Então, na verdade, a implementação ela é um conjunto de atividades para permitir a automação do processo. Depois, a gente vai para a etapa de implantação, que é conhecida como a etapa onde ocorre a homologação, o treinamento, o acompanhamento, né?
E como a gente vai estar fazendo a implantação de um processo de negócio, que é transversal à organização, muitas vezes a etapa de homologação ela envolve um número maior de pessoas do que uma homologação convencional. Bom, e feito todas essas, é teoria contínua. Nela, a execução do processo é avaliada e através do acompanhamento dos indicadores que foram definidos lá no início, a gente pode propor melhorias ao processo, né? E claro que de acordo com o histórico também obtido sobre execução, e aí, se melhorias foram propostas, o ciclo começa novamente. Depois de conhecermos os conceitos e percebendo que a TI tem um papel importante na implantação do ciclo de gestão por processos, a gente gostaria de trazer para vocês a evolução que aconteceu no desenvolvimento dos sistemas, né? Então, no passado, as empresas elas buscavam uma solução única que resolvesse todos os seus problemas. E aí, elas olhavam sempre para os departamentos, logo elas desenvolviam módulos departamentais, iam atacando necessidade a necessidade e muita redundância ia acontecendo. Atualmente, olhando para grande parte da nossa realidade, apesar dos ERPs ainda serem muito fortes, nós também vemos empresas buscando soluções distintas para necessidades distintas. E é desse movimento que vem surgindo sistemas como os de CRM, SCM, SRM e muitos outros. Bom, e para integrar todos esses sistemas, surgiu o conceito do portal, onde todos os sistemas são plugados com uma interface única e é o ponto de entrada de todos os usuários. Mas, com o crescimento da gestão por processos, a gente percebe que um novo cenário vem se formando, onde os processos vão ser definidos em motores de processo e disponibilizados em um portal. Os usuários eles vão poder acompanhar os processos que fazem parte do seu foco de trabalho, vão poder executar suas atividades com base na sua lista de trabalho. E os processos, eles acessarão as funcionalidades e regras de negócio que estão implementadas nos mais diferentes sistemas através da evocação de serviços. Então, assim, esse é o panorama do ontem, passando pelo hoje e olhando para o amanhã, tá?